Quando entrei em trabalho de parto, minha cruel sogra me ordenou que parasse de fingir e fizesse uma torta de maçã. Quando recusei, minha cunhada me acusou de roubar sua pulseira de $12.000. Depois, ela cochichou algo para meu marido, e ele me jogou no carro e me abandonou em uma estrada deserta. Minha bolsa estourou. Ele me deixou sozinha e partiu, ignorando a verdade. Horas depois, quando voltou para casa, congelou em choque. Nunca imaginei que meu casamento terminaria em uma estrada de terra a 20 metros fora de Fênix, com contrações atravessando meu corpo a cada 4 minutos, enquanto as luzes traseiras do carro do meu marido desapareciam na escuridão do deserto. Mas, antes de contar sobre aquela noite, você precisa entender como cheguei até ali. Meu nome é Vitória Reis, e 3 anos atrás me casei com Daniel Whitmore em um que todos chamaram de casamento da temporada. A família dele possuía uma rede de concessionárias de carros de luxo em todo o Arizona, um tipo de riqueza que vinha com expectativas e obrigações implícitas. Eu era enfermeira pediátrica, de origem classe média, e a mãe de Daniel, Patrícia Whitmore, não deixava eu esquecer que havia me casado pra cima. Os problemas começaram pequenos. Patrícia reorganizava minha cozinha quando nos visitava, dizendo que meu sistema de organização era ineficiente. Criticava minhas escolhas de roupa em jantares familiares, sugerindo que eu precisava me vestir de forma mais adequada para alguém que carregava o nome Whitmore. Daniel sempre ria, dizendo que a mãe queria apenas o bem, que ela era detalhista. Eu deveria ter percebido os sinais de alerta. Em vez disso, engravidei. A gravidez foi difícil desde o início. Enjoos intensos me deixaram afastada do trabalho por semanas. No segundo trimestre, meu médico diagnosticou diabetes gestacional e pré-eclâmpsia. Precisava de repouso absoluto, monitoramento cuidadoso e zero estresse. A resposta de Patrícia foi dizer a Daniel que eu estava exagerando, que na época dela as mulheres trabalhavam até o parto sem toda essa história de complicações. A irmã de Daniel, Verônica, era ainda pior. Tinha 35 anos, era solteira e parecia ressentir meu relacionamento com o irmão. Fazia comentários passivo-agressivos sobre como eu aprendia Daniel com um bebê, sobre como era conveniente eu ter engravidado tão rápido após o casamento. Cada reunião familiar se tornava um teste de resistência. O domingo em que tudo desmoronou começou como qualquer outra visita à propriedade Whitmore. Eu estava com 38 semanas de gravidez, inchada e exausta, mas Daniel insistiu que fossemos ao brunch de aniversário da mãe. Eu vinha tendo contrações de Braxton Hicks a manhã toda, contrações de ensaio, desconfortáveis, mas não reais. Meu médico me alertara que, com minhas complicações, o trabalho de parto poderia evoluir rapidamente e eu deveria ir ao hospital ao menor sinal de contrações reais. Chegamos à mansão por volta das 11 horas. Patrícia nos recebeu na porta, os olhos imediatamente fixos na minha barriga, com um desgosto quase visível. Ganhei 19 quilogramas durante a gravidez, a maior parte por retenção de líquidos da pré-eclâmpsia, e sabia que ela achava impróprio. O brunch estava a todo vapor quando a primeira contração real chegou. Eu estava na cozinha ajudando a empregada de Patrícia a levar travessas para a sala de jantar quando a dor irradiou pelas costas e abdômen. Diferente das Braxton Hicks, mais aguda. Segurei o balcão e respirei fundo. Está tudo bem? Perguntou Carmela, a empregada, preocupada. Assenti, esperando a dor passar. Talvez não fosse nada. Talvez eu estivesse exagerando, como Patrícia sempre dizia. 30 minutos depois, outra contração. E mais 20 minutos depois, outra. Peguei meu celular e comecei a cronometrar. Irregulares, mas reais. Encontrei Daniel na sala conversando sobre negócios com o pai, Lawrence. Amor, acho que precisamos ir para o hospital logo, disse baixinho, sem querer causar cena. Estou tendo contrações. Patrícia ouviu, largou sua mimosa com um tilintar seco. Contrações? Vitória, você está tendo essas contrações falsas há semanas. Ainda faltam 2 semanas para o parto. Isso é só mais uma de suas dramatizações. Mas estas são diferentes, tentei manter a voz firme. Mais fortes e regulares. As mães de primeira viagem sempre entram em pânico a cada pontada, declarou Patrícia para todos. Meu próprio médico me disse que a maior parte do que as mulheres acham trabalho de parto é só ansiedade. Vitória, pare de ser dramática. Esta é a minha celebração de aniversário,
e não vou permitir que você a interrompa com alarmes falsos. Verônica apareceu no corredor, saltos de grife batendo no mármore. Sério, Vic, essa busca por atenção já cansou. Entendemos, você está grávida. Mas não precisamos de atualizações constantes sobre cada desconforto. Daniel olhou entre a mãe e eu, o rosto indeciso. Talvez devêssemos, começou. Daniel, sua esposa está bem, interrompeu Patrícia. Ela esteve bem por 9 meses, apesar de todas as reclamações. Agora, Vitória, já que você se sente bem o suficiente para interromper minha festa, pode se tornar útil. Esqueci de pedir a Carmela para fazer uma torta de maçã para a sobremesa. Os ingredientes estão na despensa. Você consegue lidar com isso, não consegue? Disse Patrícia, com aquele tom gelado que me fazia querer desaparecer. Fiquei olhando para ela, tentando respirar. Outra contração se formava, a pressão aumentando no meu ventre. Patrícia, eu realmente acho que preciso ir para o hospital, murmurei, sentindo o corpo inteiro se contrair. O que você precisa é parar de fingir que cada dorzinha é uma emergência, ela retrucou, impaciente. Primeiras gravidezes sempre vêm com falsos alarmes. Meu médico me disse a mesma coisa quando eu estava grávida de Daniel. Você está criando drama onde não existe. Agora, vai fazer a torta ou vai continuar sendo difícil? A dor atingiu o auge, roubando meu fôlego. Eu me inclinei, segurando o encosto de uma cadeira para não cair. Vitória, pare com isso, disse Patrícia, com frieza. Isso é ridículo. Você está se humilhando e envergonhando meu filho. Controle-se. Através da névoa da dor, vi o rosto de Daniel. Embaraço. Ele estava envergonhado, de mim. Eu não estou fingindo, consegui dizer com dificuldade. Tem alguma coisa errada. O bebê? O bebê está ótimo, cortou Patrícia, com desdém. Você só está nervosa e querendo atenção. Daniel, leve sua esposa para a cozinha e faça com que ela se ocupe. Talvez um pouco de atividade acalme os nervos dela. Olhei para o meu marido, esperando que ele me defendesse, dissesse qualquer coisa. Mas, em vez disso, ele colocou a mão no meu cotovelo e começou a me guiar para a cozinha. Vamos, Vic. Vamos só fazer a torta, tá bem? Depois, se você ainda não estiver se sentindo bem, a gente vai embora mais cedo. As lágrimas ardiam nos meus olhos quando outra contração começou. Estavam ficando mais próximas, 15 minutos, talvez menos. Eu precisava estar em um hospital, não fazendo sobremesa para pessoas que achavam que eu estava inventando uma emergência médica. Daniel, por favor, sussurrei, com a voz embargada. Estou com medo. Isso não parece certo. Acho que minha mãe tem razão, respondeu ele, sem me encarar. Você já teve alarmes falsos antes. Vamos só terminar o almoço, depois descansamos em casa, tá bem? Afastei o braço dele. Eu vou para o hospital. Com ou sem você. A voz de Verônica cortou o ar, ácida e acusadora. Antes de você ir a qualquer lugar, Vitória, onde está a minha pulseira? Virei-me para encará-la, confusa. Que pulseira? A minha pulseira de diamantes, ela disse, elevando o tom. Aquela que papai me deu de Natal. Estava no banheiro do quarto de hóspedes, e agora sumiu. Você esteve lá em cima mais cedo. Minha mente lutava para se concentrar através da dor. Eu fui ao banheiro, sim, mas não vi pulseira nenhuma. Eu não peguei nada. Aquela pulseira custou $12.000. Gritou Verônica, se aproximando de mim. Estava bem ali no balcão, e agora desapareceu. Você é a única pessoa que subiu lá. Eu não peguei, disse, a voz trêmula. Fui ao banheiro e voltei direto. Nem olhei para o balcão. Eu estava tendo contrações. Conveniente, Verônica zombou. Culpe as contrações falsas. Sabe o que eu acho? Acho que você está de olho nessa pulseira há semanas. Viu a oportunidade e pegou. Pobrezinha da Vitória, da classe trabalhadora, com inveja do que temos. Isso é absurdo. Protestei. Por que eu roubaria de vocês? Porque você nunca foi uma de nós, disse Patrícia, fria. Nunca foi. Daniel pode ter sido tolo bastante para se casar com você,
mas todos nós sabemos o que você é. Uma interesseira que prendeu meu filho com uma gravidez e está sugando essa família até o último centavo. O mundo girou. Outra contração me atravessou, mais forte que a anterior. Segurei a moldura da porta para não cair. Eu não peguei a pulseira, ofeguei. E preciso ir para o hospital agora. Verônica se aproximou, baixando a voz para que só eu ouvisse. Sabe de uma coisa? Vou contar algo para o Daniel. Um segredinho que guardei, e aí veremos o quanto ele se preocupa com a sua performance. Ela se aproximou de Daniel e sussurrou algo em seu ouvido. Não consegui ouvir, mas vi a expressão dele mudar, confusão, depois choque, e então algo sombrio e furioso. Ele se dirigiu até mim, agarrando meu braço, os dedos cravando-se na minha pele. Vamos embora agora. Daniel, o que ela te disse? Perguntei, em pânico. Não diga mais nada. Ele me arrastou pela casa, ignorando meus protestos, ignorando meus pedidos para ir mais devagar. Patrícia e Laurence estavam no hall, assistindo com satisfação fria. Verônica espiava do topo da escada, com um sorriso satisfeito. Daniel, por favor, você está me machucando. Gritei enquanto ele me empurrava para fora da porta da frente. Ele me empurrou em direção ao nosso SUV Lexus, abrindo a porta do passageiro com tanta força que bateu com um estalo. Entra no carro. O que a Verônica te disse? Perguntei, mesmo com outra contração se formando. Seja o que for, é mentira. Você sabe que sua irmã me odeia. Agora entra no carro. Cada palavra era cortada, dura e furiosa. Aterrorizada e com dor, subi no banco do passageiro. Daniel bateu a porta e entrou no banco do motorista, ligando o carro com um rugido. Arrancou do caminho circular, levantando pedras e poeira atrás de nós. Para onde estamos indo? Perguntei, segurando o puxador da porta enquanto ele fazia uma curva rápida demais. Ele não respondeu. Mandíbula cerrada, nós dois dedos brancos no volante. Não estávamos indo para nossa casa em Scottsdale. Estávamos seguindo na direção oposta, em estradas desertas que levavam para fora da cidade. Daniel, você está me assustando, disse, a voz falhando. Por favor, me diga só o que a Verônica disse. Há quanto tempo? Ele finalmente cuspiu. Há quanto tempo você está mentindo para mim? Eu não menti sobre nada. Sério? Porque a Verônica acabou de me contar algo muito interessante. Disse que viu mensagens no seu celular semana passada, quando você o deixou no balcão da cozinha. Mensagens para um cara chamado Ryan. Mensagens sobre encontros, sobre como você sentia falta dele. O sangue gelou nas minhas veias. Ryan, meu ex-namorado da faculdade de enfermagem, que havia me procurado 3 meses atrás pelas redes sociais. Trocamos talvez 5 mensagens, apenas conversando sobre amigos em comum, sobre nossas vidas. Nada de impróprio, nada secreto. Ryan é só um amigo da faculdade, disse rapidamente. Ele me mandou mensagem nas redes sociais. Conversamos sobre pessoas que conhecíamos. Só isso. Nada romântico, nada inapropriado. Eu não mencionei porque não havia nada a mencionar. Você espera que eu acredite nisso? A voz de Daniel estava carregada de desprezo. Que por acaso você estava mandando mensagem para seu ex-namorado e isso não significava nada? Não fiz isso, Daniel. Nunca te traí. Eu não faria isso. Eu te amo. Outra contração me atingiu, mais intensa que as anteriores. Gritei, pressionando a mão contra meu ventre. Daniel, por favor. Preciso ir para o hospital. O bebê. Pare com isso. Ele gritou. Pare com essas contrações falsas e essas mentiras. Estou farto da sua manipulação. Minha mãe estava certa sobre você desde o começo. Você me prendeu com essa gravidez e agora está tentando me enganar com emergências médicas falsas e joias roubadas. Eu não roubei nada, tentei dizer entre gemidos de dor. E essas contrações são reais, Daniel, eu imploro. Algo está errado. Eu sinto isso. Ele não ouvia. O SUV subiu para os arredores da cidade, pelas colinas, e as estradas ficaram mais estreitas, pouco frequentadas.
O sol começava a se pôr, pintando o deserto de tons laranja e roxo. Finalmente, ele entrou em uma estrada de terra que não levava a lugar nenhum. Nenhuma casa, nenhum carro, apenas arbustos, pedras e o céu escurecendo. Sai, disse ele. Olhei para ele, atônita. O quê? Sai do meu carro. Sai da minha vida. Cansei das suas mentiras, do seu roubo, do seu drama constante. Quer brincar de joguinho? Então vá até. Daniel, estamos no meio do nada. Está escurecendo. Estou com 9 meses de gravidez. Tentei argumentar. Devia ter pensado nisso antes de roubar da minha irmã e me trair, disse-lhe friamente. O pânico me subiu à garganta. Eu não fiz nada disso. E mesmo que tivesse, ele não podia simplesmente me deixar ali. Era perigoso. Ele esticou o braço, abriu a porta do passageiro e disse: Sai ou eu te arrasto. Havia algo nos olhos dele que eu nunca tinha visto: dureza, crueldade. Naquele momento, percebi que não conhecia aquele homem. O Daniel com quem me casei, que prometeu me amar e me proteger, havia desaparecido. Ou talvez nunca tivesse existido. Outra contração me atingiu, e dessa vez foi diferente. Mais forte, mais baixa. Um jorro quente entre as pernas molhou meu vestido. Minha bolsa estourou, sussurrei. Daniel olhou para o banco molhado, o rosto torcido de nojo. Inacreditável. Fazendo xixi para ganhar pena. Sai do meu carro antes que estrague o couro. Daniel, minha bolsa estourou. Gritei. Isso significa que o bebê está vindo. Preciso de um hospital agora. Você precisa aprender que suas manipulações não funcionam mais comigo. Sai agora, ele respondeu. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Que meu marido, o pai do meu filho, realmente me abandonaria em trabalho de parto no meio do deserto. Mas quando ele colocou a mão no meu ombro e começou a me empurrar para fora, meu instinto de sobrevivência reagiu. Tropecei para fora do SUV, minhas pernas mal me sustentando. O ar do deserto estava esfriando rapidamente com o pôr do sol. Eu não tinha celular, tinha deixado na bolsa na casa de Patrícia. Sem água, sem maneira de pedir ajuda. Daniel, por favor. Soluçava. Não faça isso. Vou morrer aqui. O bebê vai morrer. Ele me olhou pela porta aberta, expressão vazia. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de se tornar uma mentirosa e ladrã. Então fechou a porta, colocou o SUV em ré e voltou pela estrada de terra. Observei incrédula enquanto ele se afastava, as luzes traseiras sumindo em uma curva. Eu estava sozinha. A primeira coisa que tentei foi andar. Consegui talvez 6 metros antes que outra contração me dobrasse ao meio, e percebi que caminhar era impossível. As contrações agora vinham a cada 3 ou 4 minutos, fortes e rápidas. Era trabalho de parto ativo, exatamente como meu médico havia alertado. Com minhas complicações, um parto rápido podia ser catastrófico. Sentei-me ao lado de uma grande pedra, tentando pensar apesar da dor e do medo. Era domingo à noite. Estávamos em uma estrada de terra pouco frequentada. Ninguém sabia onde eu estava. Daniel tinha meu celular. Mesmo que alguém percebesse meu desaparecimento, como me encontrariam? A temperatura caía rapidamente. As noites no deserto eram frias, às vezes chegando aos 5 graus Celsius nesta época do ano. Eu vestia apenas um vestido de gestante fino, nada para me aquecer. As contrações ficavam mais fortes, mais próximas. Eu precisava de ajuda, e rápido. Tentei me levantar de novo, pensando que talvez conseguisse chegar à estrada principal e sinalizar para algum carro. Mas, assim que me ergui, outra contração me atingiu com tanta intensidade que desabei, gritando no deserto vazio. Foi então que ouvi um motor. O som de um veículo se aproximando pela estrada de terra trouxe uma esperança avassaladora. Socorro! Gritei. Por favor, me ajudem. Uma caminhonete velha apareceu na curva. Nunca me senti tão grata por ver outro ser humano na minha vida. O veículo parou, e um homem mais velho, com a pele marcada pelo sol e olhos gentis, saltou do banco. Jesus Cristo, Senhora, o que você está fazendo aqui?
Perguntou, correndo até mim. Meu marido me deixou, ofeguei. Estou em trabalho de parto. Minha bolsa estourou. Por favor, preciso de um hospital. Ele se apresentou como Frank Miller, um fazendeiro que morava a 5 milhas estrada abaixo. Ajudou-me a subir na caminhonete, falando calmamente o tempo todo, garantindo que tudo ficaria bem. Pegou seu celular, ligou para o 190, passou nossa localização e começou a dirigir em direção à rodovia principal, onde uma ambulância poderia nos encontrar. Não chegamos a tempo. No meio do caminho, as contrações tornaram-se contínuas. Senti uma vontade irresistível de fazer força. O bebê está chegando, ofeguei. Não consigo segurar. Frank encostou o veículo e correu para o meu lado. O que aconteceu depois foi um borrão de dor, medo e sua voz firme me guiando. Respira, força, fica comigo. 20 minutos depois, minha filha nasceu na cabine de uma caminhonete no deserto, ajudada por um fazendeiro de 67 anos que não entregava um bebê desde os próprios netos. Ela era minúscula, pequena demais. Não chorava como um bebê deveria. Frank a enrolou em sua camisa de flanela e a colocou em meu peito, e vi seus lábios azulados. A ambulância chegou 10 minutos depois. Os paramédicos trabalharam em minha filha enquanto eu jazia na parte de trás da caminhonete, sangrando mais do que deveria, observando-os limpar seu rostinho minúsculo, tentando fazê-la respirar direito. No hospital, a levaram direto para a UTI neonatal. Prematura, disseram eles, embora eu tentasse explicar que estava com 38 semanas. Sofria de dificuldades respiratórias, possível infecção por ruptura prolongada da bolsa. Não me deixaram vê-la até estabilizar em ambas. Acabei precisando de cirurgia de emergência devido à hemorragia pós-parto. A pré-eclâmpsia havia piorado durante o trabalho de parto, minha pressão arterial atingindo níveis perigosos. O médico disse que, se Frank não me tivesse encontrado quando encontrou, se minha filha tivesse nascido apenas 30 minutos depois, nós duas teríamos morrido. Acordei em um quarto de hospital 24 horas depois. Uma enfermeira chamada Angela estava sentada ao meu lado e, ao perceber que eu estava acordada, sorriu gentilmente. Bem-vinda de volta, mamãe. Você nos deu um baita susto. Minha bebê, murmurei. Onde está minha bebê? Ela está na UTI neonatal. Está estável, respirando sozinha agora. É uma lutadora. Pesou 2,3 quilogramas. Em breve vão te levar para vê-la. Meu marido, perguntei. Ele veio? Sabe do que aconteceu? A expressão de Angela mudou. Senhora Whitmore, a polícia quer falar com a senhora quando se sentir pronta. Pode me contar o que aconteceu? A polícia. Eu estava tão focada em sobreviver, em garantir que minha filha sobrevivesse, que não tinha pensado nas consequências do que Daniel havia feito. Abandonar a esposa grávida em trabalho de parto ativo em uma estrada deserta não era apenas cruel, era crime. O detetive Raymond Cross estava na casa dos 50, com olhos cansados que já viram demais. Sentou-se ao meu lado com um bloco de notas e pediu que eu contasse tudo. E eu contei. O brunch de aniversário de Patrícia, as contrações, a acusação sobre a pulseira, a mentira sussurrada de Verônica sobre as mensagens, a fúria de Daniel, a estrada deserta, ser jogada para fora do carro enquanto minha bolsa se rompia, tudo isso girava em minha mente enquanto o detetive Cross falava. Seu marido voltou para a casa dos pais por volta das 7 da noite, disse o detetive, consultando suas anotações. Segundo testemunhas, ele estava comemorando. Disse que finalmente se livrou de uma esposa manipuladora. Estava bebendo champanhe com a família quando chegamos às 8h30. Como souberam onde me procurar? Perguntei. Frank Miller ligou da ambulância, respondeu ele. Contou o que você disse sobre ter sido abandonada. Fomos até a propriedade dos Whitmore para interrogar seu marido. O detetive fez uma pausa, folheando o bloco. Quando informamos que você tinha dado à luz na caminhonete de um estranho, ele disse que você provavelmente estava fingindo, esperando que alguém te encontrasse. Mesmo quando dissemos que você e o bebê estavam em estado crítico, ele não demonstrou nenhuma preocupação. Senti o estômago revirar. A mãe dele confirmou a história, continuou Cross. Disse que você passou o dia fingindo contrações, que havia roubado joias valiosas e provavelmente estava fugindo quando foi pega na mentira. Eu não roubei nada, murmurei,
fraca. A pulseira interrompeu o detetive. Nós a encontramos. Estava na caixa de joias de Verônica Whitmore, no quarto dela. Ela admitiu que nunca havia perdido. Inventou o roubo para dar ao irmão um motivo para se enfurecer com você. A traição doeu mais do que qualquer dor física. Eles tinham planejado tudo. Verônica havia armado a encenação, e Daniel simplesmente aceitou fazer parte. Senhora Whitmore, disse o detetive com cautela, preciso fazer uma pergunta difícil. A senhora quer prestar queixa contra o seu marido? Querer? Daniel me deixou para morrer. Deixou nossa filha para morrer porque a irmã mentiu sobre mensagens inexistentes, porque a mãe o convenceu de que eu estava fingindo uma emergência médica. Sim, sussurrei. Quero prestar queixa. A notícia explodiu na mídia local como uma bomba. Filho de rico concessionário abandona a esposa grávida durante o parto. Tinha todos os ingredientes: dinheiro, crueldade e uma quase tragédia no deserto. Daniel foi preso e acusado de negligência criminosa, risco intencional à vida e agressão agravada. A fiança foi fixada em $200.000 e Patrícia a pagou imediatamente. Durante a semana seguinte, enquanto minha filha, a quem chamei de Hope Catherine, lutava pela vida na UTI neonatal, os Whitmore iniciaram uma campanha coordenada para destruir minha reputação. Contrataram um assessor de imprensa que me pintou como uma caçadora de fortunas instável, que havia prendido o filho deles em um casamento por interesse. Vazaram detalhes seletivos para repórteres a amigos, afirmando que eu havia simulado problemas de saúde durante a gestação, ameaçado me machucar para chamar atenção e roubado a família várias vezes. Verônica chegou a dar uma entrevista a um canal local, chorando diante das câmeras, dizendo que eu havia aterrorizado sua família, que temia pela segurança do irmão, que Daniel apenas tentava se proteger de uma situação perigosa quando eu me joguei do carro em movimento. Era como assistir à realidade sendo reescrita diante dos meus olhos. Mas eles subestimaram uma pessoa, Frank Miller. O velho fazendeiro ficou furioso com as mentiras que estavam espalhando. Deu sua própria entrevista, descrevendo exatamente o que havia encontrado: uma mulher sozinha no deserto, em trabalho de parto ativo, apavorada e abandonada. Relatou como ajudou a trazer minha filha ao mundo, como ela lutava para respirar, como o desespero e o sangue mancharam o chão daquela caminhonete enquanto tentava salvar 2 vidas. Aquele homem deixou a esposa e o bebê para morrerem, disse Frank diante das câmeras, a voz tremendo de indignação. Não me importa quanto dinheiro ele tem ou quais mentiras a família dele conte, disse para o tribunal. Eu sei o que vi. Aquela mulher não se jogou de um carro em movimento. Ela foi jogada naquela estrada como lixo. A maré da opinião pública começou a mudar. Outras pessoas se apresentaram. Carmela, a empregada dos Whitmore, deu um depoimento sobre o tratamento da família para comigo durante a gravidez. Uma amiga de Patrícia admitiu ter testemunhado Patrícia me humilhando por causa do meu peso em um almoço beneficente. Um ex-funcionário de uma das concessionárias revelou que Daniel tinha histórico de comportamento agressivo quando não conseguia o que queria. Minha advogada, uma mulher determinada chamada Catherine Rodrigues, que aceitou meu caso pro bono após ler sobre ele nas notícias, entrou com um pedido de medida protetiva de emergência contra Daniel e toda a família dele. Em seguida, solicitou o divórcio e a guarda exclusiva de Hope. Hope voltou para casa 3 semanas após o nascimento. Ainda pequena, ainda frágil, mas viva. As enfermeiras da UTI neonatal haviam se apegado a ela durante a internação e fizeram pequenos chapéus e mantas para quando saísse. Angela, a enfermeira que estivera comigo no primeiro dia, segurou minha filha durante a última mamada antes da alta e chorou. Vocês 2 são sobreviventes, disse ela. Nunca se esqueçam disso. Mudei-me para um pequeno apartamento com a ajuda de um abrigo local para mulheres, que prestava assistência a vítimas de violência doméstica. Porque era isso que eu era, como Catherine me ajudou a entender. O que Daniel fez não foi apenas abandono. Foi violência, uma tentativa de causar dano grave. O julgamento criminal foi marcado para 4 meses depois. Enquanto isso, os advogados de Daniel apresentaram uma série de recursos tentando reduzir ou anular as acusações. Alegaram que ele não sabia que eu estava realmente em trabalho de parto, que eu havia dado motivos para duvidar das minhas reivindicações médicas, que as informações de Verônica sobre as mensagens justificavam sua raiva. Nada disso funcionou. A promotora, Amanda Shane, uma mulher que construiu a carreira responsabilizando réus ricos, não recuou.
Ela tinha o depoimento de Frank, as declarações dos paramédicos sobre minha condição, os registros da UTI mostrando a condição de risco de Hope ao nascer, as gravações de Daniel na casa dos pais, comemorando sua liberdade enquanto sua esposa e filha lutavam pela vida. O julgamento durou 2 semanas. Tive que me sentar naquela sala de audiências e ouvir os advogados de Daniel me chamarem de mentirosa, manipuladora, ladra. Tive que assistir a testemunhas afirmando que eu havia fingido sintomas durante toda a gravidez. Patrícia depois que eu sempre fora dramática e que nunca tinha visto provas de problemas médicos reais. Então Catherine colocou minha obstetra no banco das testemunhas. Doutora Michelle Harper trouxe todos os meus registros médicos, documentando cada complicação, cada alerta, cada ocasião em que me disse para ir imediatamente ao hospital caso apresentasse certos sintomas. Ela descreveu diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, o risco real de morte materna e fetal. Testemunhou que, baseado na linha do tempo, eu já estava em trabalho de parto ativo quando Daniel me abandonou naquela estrada, e que cada minuto de atraso colocou nossas vidas em maior risco. Frank também depois, descrevendo em detalhes vívidos o que encontrou e o que fez. Vários jurados choravam quando ele terminou. A promotora tocou a gravação do 911 da ambulância. Minha voz gritando de dor, os paramédicos informando sobre minha condição, paciente hemorrágica. Pressão 190 por 110. Necessário transporte imediato. Finalmente, Catherine me chamou para depor. Eu contei minha história. Toda ela. Os meses de abuso emocional de Patrícia. O ressentimento óbvio de Verônica. O brunch de aniversário. As contrações que todos ignoraram. A acusação sobre a pulseira. A mentira sussurrada sobre Ryan. A fúria de Daniel. A estrada de terra, ser empurrada para fora do carro enquanto minha bolsa se rompia, vendo as lanternas traseiras desaparecerem e pensando que eu ia morrer sozinha no escuro. O advogado de Daniel tentou me derrubar durante o interrogatório cruzado. Perguntou por que eu não insisti mais para ir ao hospital. Perguntou por que eu tinha ido ao brunch se não estava me sentindo bem. Perguntou sobre as mensagens com Ryan, insinuando que eu havia sido emocionalmente infiel. Seu cliente me deixou em uma estrada deserta enquanto eu estava em trabalho de parto, disse, com a voz firme. Ele sabia que minha bolsa havia estourado. Ele viu. Ele simplesmente não se importou. Pode tentar justificar isso como quiser, mas a verdade é simples, ele valorizou seu orgulho mais do que a vida da nossa filha, mais do que a minha vida. E quando chegou em casa e descobriu que sobrevivemos, ele comemorou. O júri deliberou por 6 horas. Daniel foi considerado culpado de todas as acusações. O juízo condenou a 4 anos de prisão, o máximo permitido pelas diretrizes legais. Senhor Whitmore, disse o juiz, o senhor fez uma escolha consciente de colocar em perigo sua esposa e sua filha por causa de seus sentimentos feridos. Suas ações não foram as de um marido assustado ou confuso. Foram as ações de um homem cruel que valorizou seu ego acima da vida humana. A senhora Whitmore e sua filha poderiam facilmente ter morrido, e o senhor fez isso deliberadamente. Este tribunal considera seu comportamento repreensível. Patrícia gritou da galeria que era injusto. Verônica me chamou de mentirosa. A segurança precisou escoltá-las para fora do tribunal. O divórcio foi finalizado 3 meses depois. Consegui guarda legal e física exclusiva de Hope. Daniel teve direito a visitas supervisionadas após sair da prisão, mas apenas se completasse cursos de controle de raiva e de paternidade. O juiz também determinou que ele pagasse pensão alimentícia um valor significativo, considerando a riqueza da família dele, além da metade das minhas despesas médicas com o parto. Os Whitmore tentaram contestar o arranjo de custódia, alegando que eu era uma mãe incapaz que teria alienado o filho deles de sua própria filha. Catherine encerrou o caso com firmeza, destacando que o filho deles estava na prisão por abandonar a criança durante o próprio nascimento. Mas foi aí que a verdadeira revanche começou. Durante o julgamento, eu acompanhava os negócios da família Whitmore, pesquisando tudo o que podia encontrar, as concessionárias, os investimentos imobiliários, os cargos em conselhos. Lawrence Whitmore fazia parte de conselhos em várias empresas e instituições de caridade locais. Patrícia estava profundamente envolvida em clubes sociais e eventos de arrecadação. Tudo dependia da reputação. 6 meses após o julgamento, comecei um blog.
Chamei de a história de Hope e usei para documentar nossa trajetória, minhas complicações na gravidez, o abuso que sofri, a noite no deserto, o tempo de Hope na UTI neonatal, nossa recuperação. Escrevi com cuidado, garantindo que cada palavra fosse verdadeira e comprovável. O blog se tornou viral. Grandes veículos de imprensa repercutiram nossa história. Fui convidada para falar em eventos sobre violência doméstica, gestações de alto risco e sobre sobrevivência ao abuso narcisista. Fiz parceria com diversas instituições de caridade que apoiavam gestantes em situações de crise. Em cada entrevista que concedia, agradecia Frank Miller pelo nome. Falava sobre como um completo desconhecido havia me mostrado mais cuidado e compaixão do que meu próprio marido. Frank se tornou uma espécie de herói local. Pessoas enviavam cartas e presentes para ele. Alguém criou uma campanha no GoFundMe para seu rancho que arrecadou mais de $50 mil. A reputação dos Whitmore desmoronou. Lawrence foi obrigada a se afastar de 2 conselhos corporativos. Patrícia foi removida da presidência do comitê de arrecadação de sua instituição de caridade favorita, após grandes doadores ameaçarem retirar seu apoio. As concessionárias tiveram uma queda significativa nas vendas, à medida que clientes decidiram levar seus negócios para outros lugares. Verônica perdeu o emprego em uma renomada empresa de marketing depois que a direção concluiu que seu envolvimento na mentira da pulseira a tornava um passivo. Ela tentou me processar por difamação, mas Catherine conseguiu que o processo fosse imediatamente rejeitado. A verdade é uma defesa absoluta contra a difamação, e tudo o que eu havia dito sobre Verônica estava documentado como fato. O jornal Arizona Republic publicou uma reportagem sobre o caso e suas consequências. Entrevistaram especialistas médicos sobre os riscos que enfrentei, especialistas jurídicos sobre o precedente estabelecido pelo processo, e defensores de vítimas de violência doméstica sobre a importância de responsabilizar agressores ricos. Os recursos de Daniel foram negados. Ele cumpriria a sentença completa. 3 anos após aquela noite no deserto, fui convidada para falar em uma conferência médica sobre gestações de alto risco e a importância de acreditar nos sintomas relatados pelas pacientes. Na plateia estavam a doutora Harper, minha obstetra, junto com várias enfermeiras da UTI neonatal que cuidaram de Hope, incluindo Angela. Após minha apresentação, recebi uma ovação de pé. Hope já tinha 3 anos, saudável e plena. Ela comemorou seu primeiro aniversário cercada por pessoas que realmente a amavam, Frank e sua esposa Maria, Catherine e sua família, enfermeiras do hospital, voluntárias do abrigo para mulheres e meus pais, que estiveram ao meu lado em tudo. Nenhum membro da família Whitmore foi convidado ou era bem-vindo. Frank me acompanhou até o carro naquela noite, carregando Hope em seus ombros enquanto ela ria e acariciava a cabeça calva dele. Sabe, disse-lhe, quando te encontrei naquela noite, pensei que estava apenas ajudando alguém em apuros. Não percebi que estava ajudando alguém que, depois, ajudaria tantas outras pessoas. Eu aprendi com o melhor, respondi. Você me mostrou como a bondade de verdade se parece. A última parte da revanche aconteceu 3 anos após o julgamento. Daniel foi liberado da prisão após cumprir 3 anos e meio com bom comportamento. Imediatamente, violou o acordo de custódia ao aparecer na escola de Hope, tentando levá-la sem permissão ou supervisão. A escola chamou a polícia e a mim. Cheguei e encontrei Daniel sendo algemado, enquanto Hope estava segura dentro da escola com sua professora, completamente alheia ao drama. Ela não o reconheceu. Para ela, ele era apenas um estranho assustador. Essa violação o levou de volta ao tribunal, onde o juiz revogou totalmente seus direitos de visitação. Senhor Whitmore, o senhor não aprendeu nada, disse o juiz. Continua acreditando que as regras não se aplicam a você, que seus desejos estão acima da segurança de todos. Sua filha está melhor sem você em sua vida. Patrícia tentou processar para conseguir direitos de visitação como avó. Catherine a afundou em uma série de recursos legais, e o juiz negou a petição. O tribunal concluiu que a família Whitmore permitiu e continua permitindo o comportamento perigoso do Sr. Whitmore. A decisão afirmava que a presença deles na vida dessa criança representaria risco para seu bem-estar emocional e físico. Eu enquadrei essa decisão e a pendurei no meu escritório em casa. Hoje, Hope tem 5 anos. Ela é inteligente, engraçada, destemida. Sabe que nasceu em circunstâncias difíceis, explicadas de forma adequada à idade. Mamãe estava doente.
Algumas pessoas não foram legais, mas pessoas boas nos ajudaram. Ela conhece Frank como tio Frank e adora visitar o rancho dele para ver os cavalos. Liga para Catherine de forma carinhosa e conta orgulhosa que sua tia é uma advogada que ajuda as pessoas. Ela não tem ideia de quem são os Whitmore e, se depender de mim, nunca terá. Concluí minha graduação em administração de enfermagem e agora gerencio programas de uma ONG que oferece cuidados médicos a mulheres carentes. Falo regularmente sobre minha experiência, ajudando outras mulheres a reconhecerem abusos e defendendo melhores tratamentos para pacientes com gravidez de alto risco. Os Whitmore ainda vivem em Phoenix, mas seu prestígio social nunca se recuperou. Suas concessionárias enfrentam dificuldades. Lawrence se aposentou cedo. Patrícia parou de frequentar seus clubes após ser desprezada muitas vezes. Verônica se mudou para a Califórnia para escapar do estigma. Daniel mora em um apartamento pequeno, trabalha em uma das concessionárias do pai em uma posição baixa e participa de sessões de terapia supervisionadas 2 vezes por semana, como condição de sua liberdade condicional. Seu advogado envia pedidos anuais para revisar o acordo de custódia. Catherine nega todos, citando seu histórico de violações. Às vezes, as pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter me casado com Daniel. Não me arrependo, porque aquele casamento, por mais doloroso que tenha sido, me deu esperança. Me ensinou o que é verdadeira força. Mostrou quem eu poderia me tornar quando tudo me foi tirado, exceto a vontade de sobreviver. Naquela noite na estrada do deserto, Daniel achava que estava me punindo. Pensava que me dava uma lição sobre meu lugar, sobre como eu supostamente havia prejudicado sua família. Em vez disso, ele me deu o maior presente possível: clareza. Clareza sobre quem ele realmente era, quem sua família realmente era e quem eu precisava ser. No mês passado, Hope e eu estávamos no supermercado quando encontramos Verônica. Ela parecia mais velha, cansada. Nos viu e congelou. Hope falava animadamente sobre o biscoito que queria comprar, completamente alheia. Verônica abriu a boca como se quisesse dizer algo. Então ela viu minha expressão calma, fria, completamente imperturbável e fechou a boca novamente. Virou-se e foi embora. Eu já havia implorado para aquelas pessoas me acreditarem, me ajudarem, demonstrarem um mínimo de decência humana. Chorei, supliquei e me esforcei tanto para ser boa o suficiente para eles. Agora, eu não precisava de nada deles. Nem reconhecimento, nem desculpas, nem redenção. Eles não significavam nada para mim. Frank uma vez me disse que o deserto ensina o que é essencial, que tudo o que não consegue sobreviver ao calor, ao frio e ao isolamento é queimado, restando apenas o que é real, verdadeiro e forte. Daniel havia me deixado no deserto para morrer, mas o deserto me fez. Hope puxou minha mão, trazendo-me de volta ao presente. Mamãe, podemos pegar os de chocolate? Claro, meu amor disse, levantando-a em meus braços. Podemos pegar o que você quiser. Porque nós sobrevivemos. Mais que isso, nós prosperamos. Construímos uma vida cheia de pessoas que escolheram nos amar, que apareceram quando importava, que provaram que família não se mede por sangue, dinheiro ou status social. Família é quem fica quando as coisas ficam difíceis. Quem ajuda a trazer bebês ao mundo em uma caminhonete no meio do deserto. Quem luta por justiça mesmo quando o réu tem dinheiro e poder. Quem ama uma menina pequena com todo o coração simplesmente porque ela merece ser amada. Os Whitmore perderam tudo o que importava, sua reputação, sua influência, sua conexão com Hope, porque escolheram a crueldade em vez da compaixão, porque valorizaram aparências acima da humanidade, porque acharam que dinheiro e status os protegeriam das consequências. Eles estavam errados. E isso, mais do que qualquer julgamento legal ou ostracismo social, é a vingança mais doce de todas. Eles têm que viver todos os dias sabendo que perderam algo precioso porque não eram dignos dele. Enquanto isso, Hope e eu estamos cercadas de amor, construindo um futuro do qual eles nunca farão parte. Daniel me jogou fora como lixo em uma estrada escura, certo de que nunca mais teria que pensar em mim. Em vez disso, me tornei impossível de ignorar, não porque buscasse atenção, mas porque transformei a sobrevivência em propósito. Cada mulher que eu ajudo, cada palestra que dou, cada vida salva por protocolos médicos melhores que ajuda a desenvolver é um lembrete de que a crueldade dele não me quebrou. Ela me fez importar. Recentemente,
Hope me perguntou por que ela não tem um papai como algumas das amigas dela. Eu disse a verdade, de forma simples. Algumas pessoas não estão prontas para serem bons pais. Mas você tem tantas pessoas que te amam. Você tem a mim, o tio Frank, a tia Maria, a tia Catherine, todos os seus amigos da escola. Nós somos sua família e estaremos sempre aqui. Está bem, disse ela pensativa. Eu gosto da nossa família. Eu também, meu amor. Eu também.